O Internacional que joga hoje às 4h30 da tarde contra a equipe do São Luís de Juí, jogo que vale pelas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. No vídeo de hoje eu quero te trazer todas as novidades que o técnico Eduardo Cudê, está trazendo para esse jogo. Além disso, também quero te trazer mais algumas informações trazidas pelo presidente Alessandro Barcelos, algumas notícias bem animadoras e mais também algumas informações sobre jogadores que estão voltando de lesão e sobre a atualização da situação de Sérgio Rocher e também sobre 3 jogadores que nesse momento estão sendo preparados já para o jogo da Copa do Brasil e também sobre a dúvida Alexandro Bernabei. Por que esse jogador ainda não está no vídeo boletim informativo da CBF? É isso que eu quero te trazer no vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional e eu quero começar aqui realmente falando sobre o Internacional que joga logo mais às 4h30 da tarde contra a equipe do São Luís de Juí, dentro do estádio Beira-Rio, onde a expectativa é de 48 mil pessoas, já temos mais de 35 mil confirmados para essa partida, tá bom? Mas lembrando que o Inter, para se classificar para a semifinal do Gauchão, precisa apenas do empate, que já é necessário para avançar de fase, tá bom? Sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo, tá? Ele vai ter muitas novidades em relação ao jogo contra o Juventude na vitória por 2-1. Jogadores como, por exemplo, Ener Valencia, Lucas Alário, jogadores que foram poupados no último jogo já estão de volta. O caso, por exemplo, também do próprio Gabriel Mercado, apesar do Inter não ter divulgado a lista de relacionados até o momento que eu estou gravando esse vídeo, também deve ser uma tendência de alguma volta. E além disso, os novos reforços do Inter, não estão à disposição ainda, não podem ser inscritos para o Gauchão, Os últimos reforços, que foram inscritos para o Gauchão foi Bruno Gomes e também o Wesley. Sobre o time, tá? Sobre a tendência de escalação, com tudo que o Cudê trabalhou durante a semana, tá? O time que deve ter Antony no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, aí uma dupla de zaga com Vitão, Robert Chena na lateral esquerda, o René, o meio de campo com Arangues e Bruno Henrique, juntamente com Wanderson e Maurício, e na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Essa é a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo para esse jogo contra a equipe do São Luís, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer é para falar exatamente sobre o Valencia, que tinha tudo aquele problema no tornozelo, também já está totalmente recuperado da sua situação. A grande dúvida é quanto ao joelho do Gabriel Mercado, tá? Sobre Sérgio Rocher, ainda é um jogador que está em processo de volta. O Inter tem convicção que ele vai estar pronto para o início do Campeonato Brasileiro, que acontece em abril. E se falando, e se tratando de Campeonato Gaúcho, existe uma possibilidade, mas ela não é a tendência, tá bom? A tendência é que realmente a gente siga com o Antony até o fim deste Campeonato Gaúcho, a não ser que o Inter contrate, como é a ideia do Inter, contratar um goleiro dentro da janela de transferências agora em abril, que chegaria realmente só para as finais, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para ti também nesse vídeo é sobre algumas informações animadoras que o presidente Alessandro Barcelos trouxe. Primeiro foi sobre a meta que o Inter conseguiu de 136 mil. Na verdade, o Inter já passou de 136 mil sócios nesse momento. O Inter está quase chegando na marca de 137 mil sócios. E segundo o presidente Alessandro Barcelos, é uma estimativa de 8 a 8 milhões e meio por mês que o Inter ganha só com esse plano de sócio torcedor. Além disso, agora na metade do ano, o Inter vai receber a segunda parcela da venda dos 20% do direito de transmissão da Liga Forte Futebol, onde vai chegar ao Inter mais 109 milhões de reais que vão ser utilizados para muitas situações, entre as até pagamento de dívidas. Além disso, também o presidente Alessandro Barcelos disse, e aí vai ser feito ainda, vai ser publicado um levantamento de maneira oficial por parte do Inter, mas fazendo já um levantamento, o Inter gastou nesta janela de transferências cerca de 13,5 milhões de euros, que dá em torno de 73 milhões de reais, mas com um grande adendo. Dentro desses valores, quase todos eles são parcelados pelos próximos 3 anos. Segundo o presidente Alessandro Barcelos, nessa temporada o Inter vai gastar apenas 15 milhões de reais, e o resto vai ser pago, por exemplo, ao longo dos próximos anos, tudo de maneira parcelada, até para ajudar no fluxo de caixa. Dentro dessa janela de transferências também, o Inter vendeu cerca de 38 milhões de reais em jogadores, como foi a venda do Johnny e do Pedro Henrique.
ainda pode ganhar mais 20 milhões de reais, né, mais 4 milhões de euros, se confirmar, por exemplo, a compra do David pelo Vasco, onde ele precisa jogar 60% dos jogos, e se confirmar também o plus-valia do Johnny, né, onde se ele bater mais algumas metas lá na Espanha, o Inter ganha mais 2 milhões de euros. Então a gente está falando aí de, ao todo, essa janela de transferências do Inter rendeu 10 milhões de euros e o Inter comprou 13,5. Então o Inter quase que fica dentro do 0 a 0 dentro dessa janela de transferências, mesmo tendo gastado bastante, mas, por exemplo, sem nem ter gasto os 210 milhões que ainda vai receber, por exemplo, a Liga Forte Futebol, fora, né, as outras situações e outros contratos que o Inter ainda vai ter. Outra situação também é que exatamente daqui 6 dias lança o novo uniforme do Inter, né? Tanto o modelo número 1 deve ser lançado exatamente daqui 6 dias, que é aquele modelo que todo mundo já sabe, que já vazou, né, algumas vezes, é aquele modelo que mais tem a ver, por exemplo, com o Arsenal, né? Aquele Inter, né, todo vermelho com as mangas brancas, mais ou menos naquele esquema do Arsenal, mais parecido também com uma camiseta que o Bayern de Munique andou fazendo, que vai ser o tema da Adidas esse ano, mas a Adidas que vai fazer muitas camisetas pro Inter, inclusive esperem uma linha da Adidas Originals, que é uma linha de camisetas retrô da Adidas, de camisetas que já foram feitas pelo Internacional, e a gente pode esperar camisetas lá da década de 90, quando a Adidas patrocinou o Inter naquele momento, tá bom? Outra situação também importante trazida pelo presidente Alessandro Barcelos é na questão do fundo de investimento, que é algo que vai se traçar agora, né, com o fechamento da janela de transferência, agora com um pouco mais de tempo, né, vai ser algo que vai ser levado agora ao Conselho Deliberativo, que vai trazer valores importantes para o Inter, né, que vai trazer e vai aproximar alguns investidores do Internacional para o Inter poder quitar, né, todas as dívidas que tem. O Inter que tem aí uma dívida ao todo, e aí eu conto com o estádio Beira-Rio, que vem sendo paga ao longo dos anos, né, porque é uma dívida que a cada ano diminui, né, em função do contrato com o Abril está cada vez mais próximo, mas é uma dívida que ao todo passa aí dos 600 milhões. Pensa a gente tirar, por exemplo, o estádio Beira-Rio, que é uma dívida que auto se paga, né, o Inter tem uma dívida aí de um pouco mais de 300 milhões de reais, e a ideia do Inter é quitar essa dívida, e com os investidores que chegariam agora na metade do ano, junto com esse fundo de investimento, o Inter conseguia basicamente quitar todas essas circunstâncias e aí ficar numa situação financeira bem mais interessante, bem mais tranquilo, que é uma situação financeira, por exemplo, que hoje, né, Palmeiras, Flamengo enfrentam de uma tranquilidade um pouco mais para fazer dentro da janela de transferências, tá? E sobre Alexandre Bernabé, que muitos estão me perguntando, que não tá no bid, tá? Ele foi anunciado já como novo reforço do Internacional. O Inter tá bem tranquilo quanto a essa situação do Bernabé, e é um jogador que o Inter tá preparando, assim como os outros reforços, pro jogo da Copa do Brasil. Acho dificílimo, tá? Porque o Thiago Maia chega às 11 da manhã agora, na verdade chegou exatamente agora no aeroporto Salgado Filho, né? O Fernando e Borré vão ser, junto com o Thiago Maia, apresentados hoje dentro do estádio Beira-Rio. O Alexandre Bernabé ainda deve chegar um pouco posteriormente, tá bom? Mas é um jogador que ele e o Thiago Maia vão ser preparados aí para Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão agora no mês de abril, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais essas informações. Grande abraço, valeu, falou e fui!